Fala, povo! Aqui quem fala sou eu, Pedro Bussi. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast na nossa locadora e hoje um episódio especial para falar de um filme especial que eu acho que vai dividir opiniões. Tem gente que tá gostando, tem gente que não tá gostando muito. Eu acho muito difícil ter gente que não gostar, mas enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos falar sobre Guerra Civil, o novo filme da A24 com Wagner Moura. Hoje eu trouxe aqui Fernando Gomes e Carol Genês para a gente falar sobre esse filme maravilhoso. E eu já vou começar perguntando para os dois o que eles acharam sobre o filme, a opinião assim, mais geral, de uma forma mais resumida, vamos dizer assim. A gente vai destrinchar um pouco mais o filme, mas eu queria saber de vocês o que vocês acharam de uma forma geral. Carol, começa com você aí, o que você achou do filme de uma maneira mais geral, assim. Então, foi um filme que me surpreendeu muito positivamente. Eu fui assistir sem saber absolutamente nada, eu não tinha visto o trailer, eu só tinha visto o pôster e eu achava que ia ser um filme que ia ser bem mais um lado militar, assim, da coisa. E ele foi um filme que achei sensacional, assim, ele consegue te manter preso com uma facilidade absurda, assim, do começo até o fim. E é realmente muito, muito bom. Como a maior parte dos filmes do Alex Garland, eu acho que a ideia central do filme é extraordinária, mas eu sinto que, diferente de alguns outros filmes dele que eu gosto um pouquinho mais, eu acho que a execução faltou alguma coisa no final pra realmente me convencer do que ele tava realmente querendo dizer com esse filme. Eu acho que eu acho que eu entendo o seu ponto e eu acho que eu sei talvez um dos motivos, pelo menos na minha percepção. Eu achei o filme muito bom, tá? Eu vou dar aqui minha opinião, eu não falei ainda. Eu achei o filme sensacional. Me prendeu do início ao fim, fiquei tenso do início ao fim. Tinha partes que eu tapava meu olho, assim, que eu não queria ver, que eu falava, cara, vai dar uma merda absurda aqui, vai acontecer uma merda surreal, e eu não quero ver isso, porque, assim, o que eu achei muito surreal é porque ele não tem medo de mostrar a guerra no seu mais brutal, na sua forma mais brutal possível. Então, tem uma cena que ficou muito na minha cabeça, marcada na minha cabeça, que é aquele cara pegando fogo ali, olhando para ela. Então, assim, eu acho que é uma cena que me marcou muito e tem cenas muito marcantes, né? Eu acho que essa brutalidade é um ponto muito forte também do filme. O que vocês acham sobre isso? Sobre esse medo dele de não mostrar o sangue, de não mostrar a dor, de não mostrar isso, mostrando mesmo, trazendo isso de uma forma bem brutal. Eu acho que impacta mais, né? Eu sei que a maioria das críticas desse filme estão mais pelo fato de que o Alexander Garland, ele não se preocupa em botar julgamentos políticos e ideológicos dentro do filme, né? Ele se abstém, tanto é que grande parte ali dos protagonistas do filme em nenhum momento opinam o que eles estão achando de tudo aquilo, né? Então acho que com essas cenas mais violentas a gente acaba sentindo um impacto assim daquela guerra, porque chega um ponto que não é mais sobre quem tá do lado tal e quem tá do outro lado. É tipo, todo mundo ali tá lutando desesperadamente pra se proteger e fazendo de tudo, assim, né? Uma das cenas que me marcou bastante é aquela hora que eles encontram um cara que tá atirando em uma casa. E daí falam, mas quem que tá ali dentro daquela casa? Ele fala, não sei, é um cara que tá atirando na gente, a gente vai ter que atirar nele. E é isso, sabe? É uma coisa mais cada um por si, e eu acho que isso que traz realmente o caos que é esse filme. Eu concordo com a Carol. Eu acho que tem vários momentos nesse filme que são muito impactantes. Se você vê como eles criaram, por exemplo, os sons dos tiros, que pra mim foi uma coisa que me pegou muito, assim. As cenas em que você ouve os disparos. É muito diferente de como a gente vê isso em outros filmes, pela forma como eles gravaram, mas eu acho que a violência tem um papel, apesar de ser muito explícita dentro do filme do Garland, ela fica, queria dizer assim, de forma secundária por causa do contexto que ele insere ao redor dessas imagens. Então, apesar de ser muito chocante, tem muito sobre o momento em que a foto é tirada, quem tá tirando a foto, como que tá o cenário da pessoa que tá tirando a foto. Acho que quando a gente vê os momentos mais brutais do filme, você consegue fazer associações políticas, né? O exemplo lá da cena do posto, por exemplo, resolução ali é financeira, né? Então, ali a violência tem um contexto. Quando a Carol fala, já tem outro contexto ali, tipo, pô, por que a gente tá brigando? Não, tem um cara ali querendo me matar e eu quero matar o cara. E é isso. Então, assim, a violência ela vai evoluindo em diferentes contextos e eu acho que esse é o grande trunfo do Alex Garland dentro desse filme. É essa construção bem meticulosa de como ele insere esses momentos para não ser simplesmente violento por violência mesmo. Não deixar se perder, né? Não fica
Que nem aquele filme The Purge, não fica com essa sensação de que é só um monte de pessoa loucamente, sem qualquer tipo de regra, só se matando por se matar. Não, é mais uma coisa de sobrevivência até, né? Sim. E o que eu acho interessante é que o que eu senti falta, e aí é um ponto que eu acho interessante a gente abordar, foi que ele traz um contexto muito interessante para o filme com relação à guerra. Você se situa ali do que está acontecendo, tá, beleza, tá acontecendo uma guerra civil, mas você não sabe que lado é o quê, que lado defende o quê. Você traz uma situação ali que você entende o que está acontecendo, mas ele não entra de fato na questão política. E eu acho que isso, de certa forma, ao mesmo tempo que importa para a situação dos personagens, ele não importa pro espectador, porque você não vai tomar um lado. E aí ele traz uma questão do jornalismo imparcial, que eu acho que é interessante a gente ter também, porque essa imparcialidade ela não existe. Ela, de jeito nenhum ela existe. Mas você tem que registrar aquilo com imparcialidade, né? Você não pode colocar coração naquilo, você não pode colocar sentimento naquilo. Então eu acho isso muito interessante. E eu acho que se faltou alguma coisa para mim, foi essa questão política. Porque eu acho que poderia ter abordado um pouco mais, e eu acho que ele tinha espaço para isso. Até pra gente entrar mais ainda na história. O que vocês acham em relação a isso? Vocês acham que faltou, não faltou? Vocês acham que o filme preenche bem essa lacuna? Eu acho que tem lado positivo e negativo dessa questão, né? Eu acho que se tivesse entrado mais no lado político, a gente teria um aprofundamento maior ali do que os personagens estão vendo, né? O que eles sentem em relação a tudo aquilo, a maneira como as próprias fotógrafas tiram as fotos, né? E eu acho que era uma coisa importante nesse sentido, pra gente conhecer mais os personagens e entender até um pouco mais sobre eles, como é que eles lidam com aquilo, com os traumas, né? A própria protagonista, ela tem um trauma muito grande, que é essa questão da não interferência mesmo, né? De presenciar realmente horrores e ir lá tirar uma foto e é isso. E ir embora, né? Por outro lado, eu acho que não ter essa contextualização, além de deixar livre pra gente meio que só preencher da maneira que a gente acha que é correta ali, acho que traz um caos maior pra dentro do filme. Porque ele se torna muito mais imprevisível, assim, né? Você não sabe muito bem o que vai acontecer, você não sabe quem vai estar do lado de quem que eles vão encontrar, se necessariamente vai estar do lado deles, ou vai estar num terceiro lado que a gente nem sabe se existe. Então, acho que traz um caos maior ali pra tudo aquilo e a gente acaba ficando mais tenso por conta dessa questão. Eu acho que o filme, de certa forma, ele acaba se colocando numa posição desse negócio do apolítico muito pelas lentes dos jornalistas em si e não no contexto da história que ele escreve. Porque eu acho que, pra mim, quando eu fui assistir o filme, se você pega as pequenas coisas que ele vai deixando ali, por exemplo, da Califórnia e do Texas se unirem, né? Isso é uma aliança tão improvável que, pra mim, fica claro que espectros completamente opostos políticos se uniriam contra algo que eles acham que é mais perigoso do que essa diferença ideológica. Então, na minha cabeça, a forma como eles acabam retratando ali o lado dos estados fidelistas, loyalistas, ali onde tem o presidente, é meio que algo político contra uma figura autoritária. Então, eu sinto que ele faz um comentário político nesse sentido de, olha, inimigos mortais políticos podem se juntar contra uma figura autoritária ou algo desse tipo. Já a nossa perspectiva com jornalistas, realmente, ele tenta se distanciar muito através dos personagens, e eu acho que é o coração do filme, que é a relação ali da Lee com a Jessie e essa mentoria, como a Carol falou, esse se distanciar ou evitar, sei lá, imputar a sua própria humanidade ali dentro do que está acontecendo. E o Alex Garland faz isso muito bem, mas, como eu disse, eu acho que ele acaba não dizendo muita coisa no fim das contas, mas a forma como ele constrói, para mim, é muito interessante, porque foi o que você falou assim, a gente tem 4 personagens vastamente distintos dentro de um único carro, que supostamente é uma alegoria para os Estados Unidos. Você tem um homem negro da geração Baby Boomer, você tem uma menina extremamente jovem da geração dos Millennials, você tem ali uma mulher da nossa geração, digamos assim, millennial mais ou menos, e você tem uma pessoa latina. Então, assim, o veículo onde todos estão indo é o mesmo, a América, os Estados Unidos, digamos assim, mas cada um ali faz uma reportagem objetiva dentro das suas próprias subjetividades. Então, esse afastamento que ele coloca pra gente é uma ideia muito boa dentro do filme. Eu só acho que
não fala nada no final, comigo, pelo menos, assim, sabe? E eu acho que eu não tinha reparado nisso nessa analogia que você trouxe, e eu achei muito interessante essa questão do carro, das pessoas ali, e eu achei muito, muito bom isso que você trouxe. E uma coisa, um ponto que eu acho, e aí eu queria saber mais de você, Fernanda, porque, tipo assim, você acha que não trouxe uma mensagem, um impacto para você, uma mensagem final de fato. Mas o que você achou que ficou faltando nesse sentido para te impactar? Eu acho que é difícil a gente comentar em cima da obra já feita, né? Mas o que você achou que poderia trazer ali de diferente para gerar esse impacto em você? Essa é uma pergunta difícil. Eu tento pensar no filme. Obviamente, ele lançou esse filme num ano de eleição e ele lançou. É um filme extremamente corajoso, principalmente pelas cenas finais que a gente vê e o que acontece. Para quem é americano, eu acho que vai ter um impacto. Você vê o que está acontecendo. E eu sinto que essa construção toda que ele foi fazendo acaba se perdendo um pouco dentro das mensagens do que ele quer transmitir, porque ele acaba, de certa forma, condenando a violência de um lado, mas ele acaba glorificando ela ao mesmo tempo. E eu sinto que a mensagem fica um pouco confusa, justamente porque a gente não teve esse contexto do porquê que eles estão lutando, qual foi a ruptura entre esses ideais. E aí, como eu coloquei a minha percepção de que são dois espectros lutando contra o autoritarismo. Mas as pessoas vão inferir o que elas quiserem. Então, assim, como um filme que tenta fazer uma mensagem, querendo ou não, política através desse lançamento, eu acho que o filme acaba não deixando muito claro o que ele quer fazer, apesar de, pra mim, na minha cabeça, ser claro. Até o final do filme, agora com um pouquinho de spoilers, né? A gente vê ali a cena do Jesse Plemons, que ele questiona o que é realmente ser um americano. E naquele momento você tá condenando ele absolutamente por toda aquela violência e brutalidade. Você fala, cara, que absurdo, que horror. E logo em seguida você tem ali a cena da Casa Branca, em que basicamente o Alex Garland constrói ali através da trilha sonora e da fotografia algo extremamente épico, glorificando a violência, dizendo, olha que legal agora, essa pessoa dá pra você torcer que a gente vai matar essa pessoa, nós ganhamos. Então eu sinto que ele ficou num ponto meio confuso, onde não fica extremamente claro qual que é a mensagem do que ele quer transmitir, e eu achei a construção melhor do que a ideia. Eu acho que essa parte da crítica política com esse apolítico do jornalismo, faltou alguma coisa que conectasse os dois no final, apesar dele tentar fazer isso ali com a relação da Jessie e com a Lee, eu acho que não foi. Eu acho até que em alguns momentos ele até tenta trazer, tem um diálogo no carro que eu lembro do personagem daquele jornalista mais velho, falando que ele meio que compara o presidente a grandes ditadores, né? Ele fala de Mussolini, Gaddafi e fala de alguns outros. Então, ali eu meio que entendi que ele era um personagem autoritário e que tinha uma visão nesse sentido. Mas, de novo, ele não aprofunda isso, né? Ele não traz isso para o debate no filme. E eu acho que o que ele tentou fazer, pelo menos na minha visão, foi trazer muito mais a realidade dessas pessoas que têm que cobrir a guerra, que têm que estar convivendo com a morte, com a destruição, de uma forma afastada daquilo, né? Eu acho que isso talvez tenha confundido um pouco as coisas e tenha trazido um pouco um discurso, como você falou, um pouco difícil de, no final, você ter uma mensagem tão clara assim, né? Eu acho que o filme impacta de forma diferente para pessoas, obviamente, de formas diferentes. Mas o que mais impactou vocês com relação à construção, não só da narrativa, mas também a construção visual e sonora? Porque eu acho que, assim, o filme, com relação aos efeitos sonoros, é um absurdo. Assim, você vê aquilo numa sala de cinema, chegou uma hora que eu falei, cara, eu não aguento mais o barulho de tiro. Eu não aguento mais ouvir tiro. Porque eu tava que nem a personagem da Kirsten Dunst, assim, tipo, cara, eu não aguento mais, assim, tipo, tô cansado. Tô cansado. Então, tipo, porque ele vai construindo a gente para aquele cansaço mental ali de uma maneira que eu achei muito boa, muito bem construída. E o que vocês acharam sobre essa construção do filme em si? Falando tecnicamente mesmo, dos aspectos mais técnicos. Cara, eu acho que o som aqui dentro desse filme tem um papel
muito, muito importante, porque ele consegue nos colocar ali na pele dos personagens, né? Eu assisti na cabine de imprensa no IMAX, então eu levei, assim, diversos sustos ao longo do filme, não só pelas coisas imprevisíveis, mas também porque era realmente muito alto, assim, tudo que acontecia. Você, de fato, se sentia ali do lado dos personagens. Eu acho que isso conseguiu trazer ainda mais esse horror de guerra, toda essa coisa, assim, que eles tinham que documentar, e você tinha que continuar lá, você tinha que continuar assistindo, não dava pra você pegar, levantar e falar, é isso, é nóis, acabou. Não, você quer terminar de assistir, você quer ver o que vai acontecer com os personagens, e acho que o som aqui foi uma das partes mais importantes pra conseguir deixar a gente realmente imerso dentro da história. Eu tô 100% com vocês. Eu acho que o som foi algo bem extraordinário mesmo. Ah, cara, a experiência no IMAX, eu também assisti no IMAX. O tanto de susto que eu levei, igual a Carol falou, os caras dando tiro, eu ficava, mano, que isso, velho? Tá aqui dentro, isso aqui é uma loucura. E eu acho que esse efeito de choque foi muito bem feito dentro do filme como um todo, né? Mas eu falei, quando eu fiz meu review do filme, eu falei, eu acho que a parte da fotografia em si, esses momentos que eu falei, o jeito que ele coloca os jornalistas tentando retratar as coisas de forma objetiva, muitas vezes, apesar das cenas serem chocantes, como eu falei, é sobre o que ele coloca no fundo das imagens. Então, às vezes, você vê ela tirando a foto de uma coisa absurda e o Wagner Moura tá sorrindo, às vezes ele tá protegendo ela, ou às vezes tem duas pessoas conversando no fundo. Então, assim, ele vai deixando pequenos detalhes de que, às vezes não, né? Nesse caso do filme, é mais sobre as pessoas que estão fotografando do que sobre o objeto fotografado em si. E esses pequenos detalhes que ele foi colocando no filme, eu achei que realmente foram espetaculares. Eu amei mesmo. A naturalidade, principalmente, que a gente vê na personagem da Jessie, né? Que conforme o filme vai passando, ela vai se acostumando, assim, a todo aquele caos, né? No início a gente encontra ela como uma garota extremamente inexperiente, que não sabe lidar com as emoções, principalmente daquilo tudo. E no final você já vê ela, basicamente, como uma super fotojornalista, que tá ali no meio de tudo, que já sabe lidar com as coisas, que já sabe o que vai ser bom. E a naturalidade de que tem um evento completamente catastrófico acontecendo, e ela para pra tirar uma foto e continua em frente, porque o pessoal tá andando e tem que continuar, né? Não, legal que eu acho da história da Jessie, igual a Carol falou, é que ela vai meio que na contramão da história da Lee, né? Então, assim, a Lee começa como uma pessoa que tem ali uma frieza, um distanciamento muito grande, e isso vai mudando no filme, principalmente naquele evento, quando o jornalista mais velho é baleado ali, a gente tem aquela cena. Ali é o ponto em que ela se reconecta, né? Quando ela apaga a foto, de certa forma, é quando ela volta a ser humana, a gente vê isso, e a gente vê ali indo para outro caminho, e elas. É um negócio meio de passar o bastão pra frente, mas como também eu falei, esse negócio do carro, da gente ter essa geração nova, principalmente nos Estados Unidos, que talvez não tenham vivenciado os horrores da guerra como as gerações mais antigas e conseguem se distanciar tanto do que foi feito em outras guerras que os Estados Unidos está se envolvendo agora, porque é muito longe, né, perto da gente, é no TikTok, é não sei o quê. Então, assim, fica mais fascinado com o espetáculo do que com verdadeiramente o que está acontecendo ali. Então, assim, tem muitas coisas que eu gosto desse filme. Eu não sei, parece que eu sou mais fã do que eu falei que eu era no começo. Não, eu achei sensacional. Uma coisa que me pegou muito foi no sentido de que, na hora que são repórteres, são fotojornalistas, né? E na hora que tá tendo a cena de tiro, de guerra, e eles tiram a foto, a música dá uma parada e você tem um respiro no ritmo ali do negócio, que você. Milissegundos de respiro da cena. E o que eu gostei muito da direção do Alex Garland é que ele aproxima muito a gente das cenas de confronto. Ele deixa tudo muito próximo. A gente está muito próximo ali, vivendo aquilo quase que intensamente, 100% ali, vendo as feições das pessoas, as pessoas, de certo modo, reagindo ao que estava acontecendo. Então, assim, eu achei sensacional isso na direção dele, e eu acho que isso ajudou um pouco a me conectar mais com a história do que, de fato, me afastar. Porque eu acho que essa crescente da personagem dali, eu acho que traz a gente um pouco para frieza que é desses personagens, dessas pessoas na guerra. E eu acho isso muito interessante. Eu achei muito interessante esse discurso dele. E essa foi um pouco a mensagem que, para mim, passou, sabe?
essas pessoas, elas retratam a guerra de uma maneira que tem que ser fria. Ela não pode se aproximar. Ela não pode colocar coração ali. Ela não pode colocar sentimento ali dentro. Então, pra mim, foi um pouco disso, assim, sabe? Tipo, essa menina lá no final, lá no futuro, ela vai aprender que, tipo, ela devia ter ido com menos sede ao pote. E que aquilo vai trazer pra ela um sentimento ruim. Vai trazer o que a outra personagem sentiu no final. E que a gente acaba se conectando dessa forma, né? Eu achei que isso foi muito interessante no filme e foi uma maneira que eu me conectei com a história ali das duas personagens principais. Eu achei interessante porque é muito fácil da gente, apesar, assim, eu como quase formada em jornalismo, eu vejo muito assim neles e penso assim, putz, eu jamais conseguiria fazer isso, sabe? Isso realmente não é pra mim, esse tipo de profissão não é minha vibe e eu não conseguiria, mas eu consigo entender por que eles gostam tanto, por que eles têm tanta paixão ali nisso, principalmente com o personagem do Wagner Moura, que é uma pessoa que tem uma animação assim e é quase que viciado na adrenalina do perigo ali da profissão e ele é fissurado naquilo assim e acho que isso é uma das coisas que a gente vê que torna mais interessante e que deixa os personagens mais humanos e fazem com que faça sentido eles entrarem nessa profissão, né? Aí você tem, tipo, a personagem Dali, que ela tem esse dever, que ela tem, como o Fernando falou, essa frieza, ela carrega o peso da profissão nas costas e ela quer documentar, ela quer trazer isso, enfim, ela é aquela jornalista raiz, assim, né? E acho que por meio desses pequenos detalhes a gente consegue entender um pouco mais, assim, sobre os personagens e o que eles estão fazendo lá, né? Ali para mim é uma personagem muito importante no sentido de que, voltando lá naquela alegoria que eu falei dos Estados Unidos, para mim ela é a geração atual, né? E a gente vê ela, de certa forma, finalmente lidando com as consequências de tudo que ela viveu na vida dela. Então não é naquele momento específico que quebra ela, não é aquela guerra. Durante o filme, Alex Garland coloca vários momentos extremamente chocantes, como o Pedro disse, do cara pegando fogo, de gente sendo baleada. Então é uma construção de um transtorno traumático que ela tem, que só se realiza de verdade no momento em que aquilo se torna pessoal para ela, com o jornalista que é amigo dela. Foi o que a Carol falou, eu acho que esse distanciamento que ele tenta colocar, ele encerra de forma muito bacana, no sentido de colocar pra gente que você consegue fazer isso até certo ponto. E uma hora isso vai te cobrar de certa forma. Mas outra coisa que eu gostei muito, assim, no filme é o fato de que, em inglês, né, tirar foto é tipo shooting, um shoot, alguma coisa assim, que também é o sinônimo de atirar pra eles, né? E uma das coisas que eu falei no meu review é que eu acho que ser apolítico nesse filme, o Alex Garland tenta colocar como pode ser um ato de violência em determinado momento. Que é aquela cena do posto onde a Jessie desce e tem os caras, e aí o cara pede pra ela escolher e tal, e ela não faz nada, e depois ela fica ali no carro refletindo sobre por que ela não fez nada, não sei o quê. Então eu acho que essa mensagem pra mim foi a que mais se destacou no filme, de que você não fazer nada pode ser violento também, entendeu? Você pode estar causando dor e perdas e enfim. Então eu achei muito, muito, muito bacana. A relação das duas é muito bem feita, de verdade. É que também essa coisa do jornalismo imparcial, ele não é verdadeiro, né? Isso nunca é 100% imparcial. Você sempre vai botar algum tipo da tua visão de mundo ali no teu trabalho, seja você escrevendo, até mesmo que o personagem do Wagner Moura é um redator, né? Ele não tira foto e ele bota ali as coisas que ele acha de certa forma nas perguntas que ele quer fazer pro presidente, né? Então, é de certa forma uma mentira que a gente vê durante o filme pelas emoções dos personagens, né? E aí, com relação a Wagner Moura, temos um ator brasileiro no filme, e aí eu queria trazer o debate para vocês com relação à atuação dele. Eu achei ele muito bem no filme. Ele atuou muito bem. Mas eu não gostei do personagem dele no filme. Eu achei o personagem muito bonachão, um cara que eu acho que talvez muito pela guerra ali, ele tenta se distanciar e tenta criar um mundo mais fantasioso e alegre ali. O que vocês acharam do Wagner Moura no filme e do personagem dele no filme?
Eu achei a atuação dele sensacional, assim, como eu falei, eu entendo você não gostar do personagem dele, porque por muito tempo eu fiquei tipo assim, nossa, esse cara ele tá de boa com tudo acontecendo, tá fazendo piada, tá fumando, tá bebendo, e tipo, é nóis, assim, sabe? Mas aí eu entendi justamente essa coisa dele de ser fissurado por essa adrenalina e toda hora querer tá ali fazendo parte e arriscando a vida e querendo essas coisas, assim, e eu acho que o que mais impressionou pra mim da performance dele foi justamente ali no final, assim, do filme, no terceiro ato, quando ele tem aquela quebra dele, que a gente vê ele realmente impactado com alguma das coisas que aconteceu, né? Porque até então, tudo que tinha acontecido com todos eles, o Wagner Moura era o que estava mais tranquilo. Todas as outras coisas, nada tinha impactado muito ele. Mas ali naquele momento a gente vê aquela quebra do personagem e vê que esse jeito dele é mais um sistema de defesa, né? Um escudo realmente para tentar ficar de boa e encobrir todo aquele caos, toda aquela violência, assim. Pô, eu tive uma percepção diferente do personagem do Wagner Moura no final. Eu acho que ele continua meio que, sabe, irredutível, ele não muda. Aquela última cena com a Jessica ali, eu sinto que ele simplesmente levanta e vai fazer o trabalho dele. Eu sinto que ele não pegou ele de verdade. Mas eu acho que o Wagner Moura tá muito bem. Eu acho que ele traz a leveza que o filme precisa. Ele acaba ali quebrando a tensão em diversos momentos. E apesar de ser um humor em cima de fatos terríveis que estão acontecendo ali, né? Tipo, igual a Carol falou, pô, ele tá lá de boa, fumando um beck, tomando uma breja e, mano, os caras disparando canhão e ele, mano, vamos lá dar um rolê. Como se nada, como se nada. Tipo, tá passando o carro do sorvete. Você fala, mano, tá rolando um tiroteio ali, eu vou dar um. Vou colar. Então, eu acho que é muito importante o papel dele na representação de outro tipo de pessoa, que não necessariamente, igual a Carol falou, tem que reportar aquilo de forma mais objetiva, ou que sofre muito com aquilo, mas vê a importância do trabalho. Eu acho que ele é a pessoa que, como a Carol disse, ele gosta daquilo, é tipo quase um sádico, entendeu? Ele aprecia a violência, ele gosta da violência. E isso não é algo incomum de você ouvir falar, principalmente num país como os Estados Unidos, de gente que quer realmente ir pra guerra porque acha que, pô, quer matar os outros, quer maluco, o cara quer, sabe, atacar e fazer os outros da nação subjugada, os terroristas, e vou matar todo mundo pra ser um herói. Então, eu acho que tem essa pessoa, esse estereótipo da pessoa que tem tesão por violência, tá ligado? O cara sente que, pô, aquilo é o máximo, que é o que exatamente a Carol falou. E eu acho que nesse sentido ele vai muito bem e... eu sou fã do Wagner Moura também. Se a gente começar aqui a falar do Wagner Moura... Eu acho que mas eu acho que não é tão. Eu, pelo menos, não vejo de um jeito tão negativo assim, de nossa, ele tem essa coisa pela violência em si. Eu acho que é mais pela aventura, talvez, por conseguir entrar dentro ali daquelas coisas e conseguir escapar, sabe? De chegar muito perto de quase dar alguma coisa e dele conseguir fugir, sabe? E eu acho que ele tem um impacto ali naquela parte do filme, quando eles cruzam com o Jesse Plemons, porque eu acho que é o primeiro momento em que eles finalmente chegam numa quase morte, assim, né? E acho que naquele momento ele tem uma quebra. Mas ele continua tendo essa paixão. Acho que é quase que um vício, assim. É uma coisa que vai fazer mal pra ele em algum momento. Imagino, se o personagem tiver algum futuro, ele vai acabar sendo pego por conta desse vício, porque eu acho que ele tem essa coisa pela adrenalina da profissão mesmo. Pode ser. Eu acho agora pode ser que eu concorde com o Carol. Eu acho que os dois pontos são legais, mas ela colocou de uma forma legal. Não, eu acho que faz sentido isso que a Carol trouxe, porque eu não tinha pensado nessa questão do vício pela adrenalina e da questão, assim, como jornalista, você queria a informação em primeira mão, assim, aquela coisa de, sabe, tipo, naquela cena final, quando ele começa a tentar entrar na Casa Branca e ele vê que, tipo assim, eu vou fazer de tudo para conseguir a palavra do presidente, e eu vou conseguir a palavra do presidente. E foda-se, assim, tipo, a mulher tá morrendo ali, mas eu vou conseguir. É aquela coisa de, tipo, eu tenho que conseguir essa parada. Então eu acho que tem muito isso, e talvez isso tenha mudado um pouco a minha relação com a imagem do personagem dele, porque eu achava ele muito de boa, muito, pô, dando em cima da menina, e fazendo gracinha, e sabe? Eu acho até interessante pro Wagner Moura ter um personagem tão diferente daquilo que a gente tá habituado a ver ele em Hollywood, né? Um personagem que
foge um pouco daquele tradicional latino-americano, aquele personagem que tem um pouquinho de sotaque mais arrastado, e eu acho isso interessante. Então, mas no início, eu realmente não estava gostando do personagem dele, não da atuação dele, porque eu acho que isso mostra que a atuação dele é boa, porque me fez odiar ele, mostra que a atuação dele realmente estava muito boa, e eu gostei bastante. O que vocês acham? O filme, hoje o episódio está saindo na sexta-feira, o filme estreou ontem, né, quinta-feira, dia 18. O que vocês acham que as pessoas vão achar do filme? Como vocês acham que vai ser o impacto do público? Porque, assim, na minha sessão, que eu vi o filme, que eu terminei de ver o filme, eu vi algumas pessoas comentando: senti que o filme faltou história, senti que o filme não tem muito roteiro, senti que o filme não se aprofunda muito. O que vocês acham que a galera vai imaginar? Porque eu acho que é um filme que vai dividir opiniões. Eu acho que vai ter uma galera que ou vai amar muito, que é o meu caso, ou vai odiar e achar que faltou muita coisa. O que vocês acham o que vocês esperam da repercussão do filme? Assim, pensando na repercussão que ele já tá tendo lá nos Estados Unidos, né? Esse filme, por enquanto, foi a maior estreia da A24. Eu imagino que mais pessoas vão gostar do que odiar, mas eu concordo com você. Acho que vai ser um filme que muitas pessoas vão acabar saindo... talvez decepcionadas por falta dessa coisa política, por falta dessa opinião realmente do filme, porque ele é um filme que, né, você tá aberto a pensar o que você quiser, né? E talvez tenha essa sensação de que é um filme que não tem muita história, porque ele é um filme que tem um enredo, querendo ou não, simples, né? Que conta a história desse grupo de jornalistas viajando, né? Tipo, quase um filme de road trip, assim. E eu sei que isso não agrada muitas pessoas. Nossa, tem um helicóptero passando aqui perto, eu tô basicamente no filme agora. Mas enfim, eu acho que vai ser um filme que vai trazer discordâncias, assim, talvez principalmente por um lado mais político, né? Vai ter gente que vai sentir falta deles falarem alguma coisa, vai ter gente que vai criticar. Eu acho que, principalmente analisando o Twitter, eu acho que vai ser um filme que vai crescer muito por algumas semanas, todo mundo vai amar, e daí alguém vai falar: na verdade, esse filme não é tão bom assim. E daí todo mundo vai odiar e vai falar: esse filme não é bom mesmo, porque isso, porque aquilo. Então, acho que ele vai surfar numa onda boa, mas também não vai agradar todo mundo. Pra mim, Guerra Civil é um filme que ele fala muito sobre o que, pra mim, é sobre os jornalistas, eu falei isso, é sobre esse negócio do apolítico e você ser desumanizado, e a parte política em si dele, que ele até tenta se isentar, como a gente falou, eu acho que não funciona muito bem. Mas eu acho que o grande problema com Guerra Civil é o fato de que as pessoas que assistiram o trailer provavelmente vão se sentir um pouquinho enganadas com o que elas recebem, porque o trailer faz parecer que é um filme de guerra e quando você chega lá é um filme sobre jornalismo, é um filme sobre as pessoas que retratam e registram a guerra para que os outros façam as perguntas. Então eu sinto que parte do público que for assistir vai ter uma decepção nesse sentido de achar que é uma coisa e vai receber outra. Agora, a gente já tá vendo esse tipo de divisão da galera falando: mas isso aqui, pô, não tem uma posição política muito forte. Eu acho que nunca nem foi essa a proposta do Alex Garland, pra ser sincero. Acho que no Brasil vai ter um impacto ok. Acho que talvez a gente tenha que acompanhar mais o discurso do que vai acontecer nos Estados Unidos, porque eu acho que num ano de eleição você ter algo tão divisivo, vai gerar um bafafá um pouquinho maior. Agora, eu achei o filme ok. Agora, vocês, tipo, eu vejo meu Letterboxd que eu acompanho todos vocês, né? Tipo, mano, a galera tá surtando com o filme, todo mundo amou, achou o máximo. Então, assim, acho que vai ser um filme que vai ser bem recebido por quem tá preparado pro que ele é de verdade. Quem acha que é um filme de guerra vai achar uma bosta. É isso que eu acho. Não, e é até engraçado você comentar isso, porque eu achava que o filme era outra coisa. Quando eu vi o pôster, eu achei que era um filme mais apocalíptico e que ia ser uma coisa meio alienígenas atacam os Estados Unidos e eles têm que, tipo, eu não achei que ia citar o jornalismo, que ia ser sobre isso, e realmente foi uma... Tanto que eu falei para as minhas amigas: gente, tô indo ver o filme do Wagner Moura hoje, um filme de apocalipse. Vou contar pra vocês depois o que eu achei. E não tem nada disso, né? Então, acho que pode ter, sim, uma parte de decepção por conta disso, né? Cara, mas eu acho que eu senti tanto o filme, eu senti tanto a tensão, e eu recomendo muito as pessoas assistirem esse filme na sala de cinema, porque, tipo, a experiência vai ser outra, completamente diferente. Você sentir cada barulho de tiro de uma forma diferente, você
ficar nervoso, ansioso, isso vai mexer com você. Isso cria uma zona ali de você estar preso ali naquele cenário, né? Eu achei sensacional. Pô, o filme mexeu muito comigo, cara. Eu gostei muito, eu achei muito bom. Eu não consigo nem colocar em palavras direito, assim. Eu achei muito, muito visceral, muito, muito forte, muito potente. Uma discussão atual, que eu acho que aí talvez faltou um pouco dele de trazer um pouco mais firmeza nessa discussão, mas eu acho que tem um pouco de medo em relação a ele, de, tipo, tomar posição, ou talvez nem seja isso que ele queria, como o Fernando falou. E com relação ao Alex Garland, vocês acham... Eu acho assim, Ex Machina é um filme primoroso, sensacional dele, mas vocês acham que é um dos melhores trabalhos dele? O melhor trabalho dele? A gente consegue Cara, discutir então, isso? eu não vi muitos filmes dele. Eu acho que eu vi 3, contando com Guerra Civil. Vi Ex Machina, que eu amei, me apaixonei por completo, assim. Acho que é um filme que vai passar alguns anos, eu vou querer reassistir e eu vou achar sensacional também. Então, acho que já não é o melhor dele. Mas eu vou falar que eu tava bem certa sobre esse filme, porque eu assisti o mais recente dele, o Man, e eu fiquei um tanto quanto decepcionada, e eu achei que nesse filme ele ia fazer a mesma coisa, que era vir com grandes ideias, e daí pegar, chegar na hora e fazer um negócio, tipo, cara, nada a ver, sabe? Porque Man é um filme que, acima de tudo, quer falar sobre machismo e sobre esse círculo do machismo que tá presente em todo lugar. Mas aí chega uma hora que ele quer chocar tanto o que ele tá mostrando que, cara, você fica mais impactado pelo que você tá vendo do que pela mensagem do filme. E aí eu tava com muito medo que ele fosse fazer alguma coisa assim. Mas eu curti bastante Guerra Civil. Eu acho que ele consegue trazer coisas muito boas, né? Acho que não passa o nível de Ex Machina, acho que ainda assim é o melhor dele dos que eu assisti, mas ainda assim é um filme que eu gostei bastante, principalmente desse lado jornalístico, e acho que até quando a gente entra numa discussão de filmes sobre jornalismo, esse acaba sendo, até por se tratar de um futuro fictício, né, distópico assim, ele acaba sendo mais diferente, porque você sempre vê a mesma coisa, aquela coisa da sala de jornalismo, em que cada um ali tem um papel, fala com fonte, conversa não sei o quê, e eles acabam ficando nessa mesma coisa. E acho que por eles trazerem essa adrenalina mesmo do fotojornalismo, acho que eles conseguem trazer uma coisa a mais e trazer uma coisa realmente muito legal da gente acompanhar, e discussões que desdobram de tudo isso, né? Essa coisa da não interferência, os traumas que eles passam, a imparcialidade, enfim. Acho que ele se sai muito bem nesse quesito. Eu tô com a Carol 100% nessa. Eu acho que ela falou tudo que tinha pra dizer e acho que como um estudo da humanidade esse é muito, muito, muito forte, mas eu ainda acho Ex Machina o melhor trabalho que ele fez. Mas eu gosto muito de Aniquilação também. Eu sei que a galera odeia esse filme. Tipo, o final Eu ou não você vai gostei, amar ou você eu vai não achar gostei uma desse merda. filme. Então, tá ligado? E todo mundo que eu converso é assim, a galera é tipo, ou, nossa, é primoroso, ou é um lixo. Então, assim, eu entendo, eu acho o Man o mais fraco dos que ele criou. O que fica muito claro é que ele tinha, né, porque ele já anunciou que não vai mais fazer cinema como diretor, todos os filmes dele levantam debates sociopolíticos, culturais muito atuais, mesmo que às vezes não seja tão óbvio e tão... Entende o que eu tô falando, tipo, Man, igual a Carol falou. Eu acho que ele tem um pulso muito grande no que tá sendo discutido e quais são as implicações que a gente tá vivendo hoje. Então, assim, você vê com, por exemplo, o Ex Machina é sobre as grandes tecnologias, mas principalmente sobre os bilionários e sobre inteligência artificial. E esse é um filme antigo já, que a gente tá vendo, pô, hoje essas coisas assim se desdobrando de verdade. Eu acho que tá no meio ali. Na minha opinião, eu acho que eu gosto mais de Ex Machina, eu gosto mais de Aniquilação, e aí vem esse, pra mim, Man, é o mais fraquinho. Mas, como eu disse, respeito muito ele como diretor. Acho que a Carol também falou assim, pô, ele pega uma ideia muito boa e aí ele faz de um jeito meio... às vezes eu acho que eu sinto isso também, mas as ideias são muito legais, e esse negócio que você falou de, tem que ir no cinema, tem que ir, eu acho que tem que ir no cinema, e eu acho que tem que levar gente, porque as conversas sobre o filme são mais importantes ou tão importantes quanto o filme em si, na minha opinião. E já falei algumas vezes que pra mim cinema tem que sabe, tirar da zona do conforto, tem que te fazer questionar, tem que fazer você questionar seu amiguinho, entendeu? Você fala, pô, mano, você não entendeu porra nenhuma, ou você entendeu diferente de mim, ou tipo, você é burro. Tipo, eu tô brincando. Mas eu acho que esses debates são parte da experiência de uma obra como essa, que tem essa intenção de ser polarizadora, digamos assim, polarizante, sei lá, palavra que vocês quiserem.
Não, eu acho que acho que assim, tá, pra mim tá, porque a Aniquilação pra mim não dá. Não tem condição. Não tem condição. Esse filme pra mim não tem condição. Mas assim, com relação a, pra mim Ex Machina pra mim é o melhor filme dele e eu acho que é um filme que vai ser atemporal assim. Eu acho que é um filme que tá muito à frente do tempo quando foi lançado. E esse Guerra Civil, ele realmente pra mim tá sensacional, tá muito bom. E pra gente finalizar, eu gostei muito do nosso debate, da nossa troca, da nossa conversa sobre o filme. Eu queria a nota de vocês do filme. Qual nota vocês dão de 5 para Guerra Civil? E as considerações finais sobre o filme. O que vocês acharam, enfim, sobre a nossa conversa e a nota. Bom, eu vou ser fiel ao meu Letterboxd e condizente. Vou falar que a minha nota foi 4 de 5 estrelas. Acho que é um filme muito bom. Pra mim, 4 estrelas é um nível, assim, de filme que eu reassistiria e que eu recomendaria. Então, acho que ele se enquadra, assim, nessa coisa. Ele não é um filme perfeito. Também não é o melhor do diretor, como a gente comentou. Mas acho que 4 estrelas é uma nota muito justa, assim, pro filme. Eu vou só contextualizar, tá? 4 estrelas pra Carol é um negócio extraordinário, tá? É uma nota alta. É uma nota alta. É uma nota alta. É alta. Se Desculpa, acompanhar no gente, eu tô Letterboxd, vocês vão ver. criteriosa. É criteriosa mesmo. Eu dei 3,5. Eu continuo com essa mesma coisa. Acho que eu deixei muito claro a minha opinião sobre os aspectos políticos, que eu acho que não são tão bem realizados. Acho que a parte humana é muito bem feita. Gosto muito da direção que ele tem, do som, de tudo. Mas, assim, pra mim não foi um filme que sei lá, me cativou. Não é um filme que eu me vejo revisitando. Não é um filme que... a experiência, como eu disse, a experiência de conversar com vocês pra mim foi mais legal do que assistir o filme. Então, eu fico muito dividido nesse sentido. Pra mim, 3,5. Mas é um bom filme. Eu quero deixar claro que eu acho que vale realmente a experiência. Eu acho que vale a conversa. E eu sei que eu tô na contramão da maioria das pessoas. Galera que eu sigo, que eu confio, que tá falando desse filme, todo mundo adorou. Então, eu acho que Guerra Civil foi um sucesso e o Alex Garland... Uma pena que ele não vai fazer mais filmes, mas eu ainda acho que é um filme extremamente corajoso de ser lançado nesse ano, com essa premissa e com as cenas que a gente vê durante o filme. Eu acho que é filme de gente grande. E vocês acham mesmo que ele vai parar de dirigir? Isso que eu ia falar, será que ele não vai dar uma de Tarantino, não? E, tipo assim, daqui a 2 anos e, tipo, cara, galera, eu voltei. Jovem. É que se vocês acompanham as entrevistas dele, ele tá meio de saco cheio de ficar explicando as coisas do filme, né? Mas aí também tem uma galera que é chata, né, cara? Porra, me explica. Porra, meu irmão. Tá no filme, assiste aí. Pô, assiste, tira a sua conclusão da parada, sabe? Pega a sua conclusão do negócio, pô, me explica o final, me explica o que ela queria fazer, me explica, pô, eu realmente estaria de saco cheio, mas eu acho que esse filme vai trazer tanta discussão, tanto impacto, que eu acho que vai ser muito difícil ele ficar sentado sem fazer nada. Eu acho que vai ser muito difícil. O que eu soube é que ele vai focar na carreira como roteirista, mas assim, eu acho que eu sinto que ele não vai se aguentar, porque eu tenho essa concepção de diretor, assim, quando você tem de fato paixão por aquilo que você tá fazendo, por dirigir, você não consegue só ficar roteirizando, sabe? Uhum. Não, e ele vai querer trazer a visão dele pra parada. Porque, vai deixar outra pessoa pegar o roteiro dele. Exato, ele vai fazer o roteiro e vai... Pô, de repente eu poderia ter feito melhor, eu podia ter feito de um jeito diferente. Eu acho que de repente ele vai ter uma ou duas experiências e aí vai tipo, cara, não, agora sou eu que vou tocar a parada. A Carol falou esse negócio de ser diretora, eu não lembro onde que eu vi, eu não sei se foi uma entrevista, acho que foi uma cabine que eu fui, que teve uma conversa com o roteirista, e aí perguntaram pra ele assim, pô, mas você não tem intenção de ser diretor? Ele falou, claro que eu tenho, uma hora você cansa de ver os outros estragando os filmes e fala, eu estrago eu mesmo meu filme. Exatamente, lógico. Então tipo, eu acho que uma hora ele vai falar, cara, não tem como. E eu acho que esse filme vai ser bem forte, assim, eu acho que ele vai trazer... Eu acho que ele vai gerar muito burburinho, muito barulho. Então eu acho que vai ser difícil ele ficar sem... Eu acho que ele vai dar uma de Tarantino. Ele vai dar uma de Tarantino sair depois de um filme que foi bem de crítica e bilheteria, assim, é esquisito, né? No mínimo esquisito. Acho muito difícil. Acho que ele vem aí... Às vezes ele se satisfaz só escrevendo, Pedrão. Pô, cara...
com o sucesso Acho que que ele não. vai fazer, é muito difícil. Difícil. Será que veremos mais Alex Garland por aí? Veremos. Eu acho que veremos. Aposto que veremos. Bom, Fernando, Carol, foi muito bom o nosso papo. Muito obrigado pela conversa sobre o filme Guerra Civil. Uma recomendação, assistam no cinema. A minha nota foi 4,5. Eu gostei muito do filme. A minha nota foi 4,5. Eu não sou muito exigente, eu costumo gostar de tudo que eu assisto. Mas eu gostei muito do filme. Então, assistam o filme no cinema, porque vale muito a pena. Ele gera muitas discussões, muitos debates em torno da história e vai te deixar preso e tenso o tempo todo. Tem aquela cena final é surreal, enfim, a gente poderia ficar falando horas e horas aqui. É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo e tchau.